E no caso dessa criança autista com hiperfoco, com as habilidades assim de memória extraordinária, habilidade artística, como que a gente compreende um espírito que às vezes ele tem encarnado ali, né? Geralmente a criança tem limitações em algumas áreas, mas em outras tão desenvolvidas acima de uma média. É uma bagagem espiritual anterior? Podemos colocar, sim, uma bagagem espiritual anterior, mas a gente está conversando aqui que como essas expressões dessa bagagem anterior, ou seja, do nosso passado, se expressa no presente e que o autista ele tem dificuldade de lidar com isso. Então, é interessante a gente ver que as pesquisas atuais, eles colocam, tem vários valores, que em torno de 70% dos autistas, eles têm déficit intelectual. E a gente vê muita gente com um mito com relação aos autistas, não estou descaracterizando sua pergunta, mas aproveitando ela para colocar que, às vezes, os filmes e as pessoas interpretam de forma muito romântica o autismo. Então, assim, é uma porcentagem bem menor do que 30%, esses casos de espírito que são muito inteligentes. Então, já vi gente espírita falando, amigos, né, pessoas espíritas, colocando o autista como fosse um ser superior que veio de um outro planeta e que está se adaptando ao corpo físico no momento, aqui na Terra. Pode ser. Eu não descarto nada, que eu não sei de nada, eu não sou o dono da verdade. Pode ser, sim. Pode ser que exista e existe realmente, ele fala aqui um pouquinho no processo de adaptação do corpo com relação à mente, aos processos mentais. Mas são exceções, não é a regra. A regra é que nós estamos no planeta de prova e expiação. A regra é justamente o processo de ajuste interno da mente. Todos nós estamos no processo de ajustes mentais. Eu lembro de uma palestra de Haroldo Dutra que ele fala que a gente precisa reencarnar porque, como eu citei aquela passagem de Emmanuel, né, que o cérebro é um quebra-luz. A gente precisa do filtro do corpo físico para a gente se reequilibrar. E todos nós estamos no processo de ajustes internos, um mais, outro menos, uns deixando para depois, outros fazendo agora. Pode ser que o autista ele seja um espírito corajoso, que pediu para vir com a distonia mental para ajustar-se internamente. E a gente tem talvez a mesma distonia mental, mas não tem coragem de enfrentar no momento. Ou não tem coragem, ou não tem condições, nem estrutura de maturidade para enfrentar. Então a gente não pode generalizar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque um tempo atrás se falou muito da criança índigo, né, desses espíritos. Eu acho que você lembra, né? Era uma verdadeira febre. São espíritos superiores. Eu não nego que isso que deva ter acontecido, mas foi uma coisa tão exagerada, né? Foi uma coisa assim que toda criança era criança índigo, toda criança era criança índigo, era criança cristal. Eu acho que eu não sei se eu não quero colocar a palavra na sua boca, mas às vezes nessa questão o que incomoda, talvez, não é que se o fato é real ou não, de espíritos superiores estarem encarnando e tal. É mais uma fala no sentido da gente até se acomodar, né? Então fala assim, já tá vindo aí todo mundo superior, então agora é só esperar que a próxima geração já faça tudo, né? E onde tá a nossa parcela de contribuição para esse mundo de regeneração que tem que se materializar, né? Vamos dizer assim, se concretizar na Terra, porque senão a gente vê essa questão da transição planetária e fica mais na posição de telespectador somente, né? Pois é, o que é que nós devemos fazer? O nosso melhor. A gente não precisa de saber qual é a causa, a gente precisa agir nesse momento, a gente precisa agir. Eu me lembrei de Sérgio, um marido da amiga nossa, Amália, que ele trabalhava muito com crianças, ele era psiquiatra, ele dizia assim, ela que falou, né, que as nomenclaturas dos transtornos mentais, as pessoas às vezes ficam muito apegadas a ela, tem que se tratar o que o paciente está apresentando. Então você tem que tratar aquilo que você está vendo, e não necessariamente que você precise pegar e dizer e colocar dentro de um quadrado. Porque quando a gente fala de autismo, é interessante eu estou falando isso, porque grande parte das vezes, o autista, como eu falei do déficit intelectual, pode ser que ele tenha esquizofrenia, pode ser que ele tenha déficit de atenção e hiperatividade. Existe, às vezes, umas comorbidades que não são uma só. Então, às vezes, eles têm uma síndrome com um nome específico e são autistas. Então, como eu disse, nós estamos aprendendo. Então, a gente está dando um nome que a gente está fazendo o quê? A gente está captando, compreendendo ali aquelas características da distonia mental e estamos colocando os nomes, que é importante para a gente compreender, Sim, né? eu vi um vídeo do Dr. João Lourenço falando justamente isso, que muitas vezes só catalogar, a OMS tem lá, serve muito para a questão da farmacêutica, para saber qual remédio está ligado a tal catálogo. Só que ele diz assim, eu não posso já te dar um diagnóstico com 10 perguntinhas, né? Perguntinhas não no sentido de diminuir o trabalho, mas e já fala, pronto, é isso. Ele falou que muitas vezes ele tem que ter um contato com você de 1 ano ou mais para saber. Isso, então, exatamente. não se pode tirar, penso eu, que você está nos colocando, não se pode tirar a autonomia de quem está em contato direto, seja o educador ou os pais, e trazer a questão do amor, né? Porque você citou Pestalozzi, a gente tem até uma frase aqui no nosso projeto ali pintada de Pestalozzi que é assim, o amor é o eterno fundamento da educação, né? Um diagnóstico por diagnóstico não pode vir depois do amor, né? Exatamente.